Olá para você, estamos retornando com mais um CâmaraCast direto aqui do estande da Câmara Municipal de Pelotas na 29ª edição da Fena Doce. Ao meu lado, nossa chefe da comunicação hoje, participando, de vez em quando ela participa, ela aparece um pouquinho ali, Andréia Castro, que é a nossa coordenadora, a nossa diretora da Rede Câmara, que vai fazer um bate-papo junto. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Gadré, boa tarde aos nossos companheiros que nos assistem pelo nosso podcast. Um prazer novamente, de vez em quando a gente vem aqui, né? É o primeiro que eu faço com ela. É o primeiro podcast que então eu faço com ela. Então mais um prazer ainda estando ao colega do amigo Gadré. Hoje, mais uma vez, recebendo a visita do nosso amigo e vereador Paulo Coitinho, que é um entusiasta da Fena Doce, que apoia o evento, que participa, que nos deu todo o apoio e apostou, né? Vale salientar que apostou muito na nossa equipe, na nossa proposta de trazer tanto podcast como essas inovações, essas parcerias aqui para o estande da Câmara Municipal. Então seja muito bem-vindo novamente, vereador Paulo Coitinho. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui, não é? Nesse espaço tão democrático que tem sido oportunizado aos demais colegas vereadores, né? Aqueles que entenderam a proposta da mesa diretora, né? Desse espaço que busca essa interação, não é, com os que aqui vêm na feira, com os visitantes, não apenas de Pelotas, de outras cidades. Tenho certeza que foram centenas ou milhares de pessoas que já passaram por aqui. Estou muito feliz de estar junto com vocês aqui, com a Andréia Castro, minha amiga, contigo, Gadré, amigo de longos anos, e que a gente possa, nesse bate-papo aqui, poder interagir, conversar um pouquinho com a nossa comunidade pelotense, elas que mensalmente nos acompanham através da tribuna, do plenário da Câmara Municipal, e agora nesse modal diferente durante a feira que vai até o próximo domingo. Vereador, fala um pouquinho, assim, um grande incentivador da cultura, um homem que está sempre enganjado com a cultura no meio artístico, sempre aqui na feira, em outras feiras, nas atividades aqui do município, e falar um pouquinho sobre os projetos culturais que o vereador Paulo Coitinho foi aprovado e que é de grande importância para a nossa cidade. Bem, nós, no transcorrer do nosso mandato, dessa legislatura, a nossa proposta, entre outros segmentos da sociedade e da vida legislativa, do dia a dia, foi de poder abranger um número, ou o máximo possível, de frentes de trabalho. Muito pela cultura, muito também pela questão da habitação e regulação fundiária, mas muito especial pela cultura. Eu fui, no transcorrer do último ano, o patrono da Semana Farroupilha. Recebi a Comenda João de Barro, um reconhecimento para aqueles que fizeram da tradição gaúcha também uma linha para os seus mandatos. Fui reconhecido pelo MTG, fui patrono, como falei, e continuo trabalhando muito em defesa da nossa tradição, da nossa força que o Rio Grande do Sul tem, a nossa tradição gaúcha. Nós tivemos muito tempo afastados dos CTGs em função da pandemia, não é, Déia? E agora a gente começa a retomar essas frentes de trabalho nesse sentido, tentar aproximar as pessoas do Centro de Tradição Gaúcha, porque nesse período que ficamos afastados por 2 anos, sem nenhuma atividade nos rodeios e nos CTGs, até ali eram centenas, milhares de jovens, de crianças que participavam das atividades do Centro de Tradição Gaúcha. Pode-se perder uma geração futura pelo distanciamento, quando Sim. perde o embalo, como diz o gaúcho, tu acaba se distanciando. Tá naquele entusiasmo e daqui a pouco... com certeza, cortou o cordão ali, né, umbilical, com a tradição gaúcha. Então estamos retomando nesse sentido o trabalho também nesse sentido. E em função que trabalhamos também e garantimos a política pública para o tradicionalismo, foi quando a gente realizou o Plano Municipal de Cultura, apresentado pelo Poder Executivo. Depois de uma longa conversa, né, de construção nesse sentido, nós realizamos uma audiência pública na Câmara, onde apontamos algumas pautas ou algumas linhas da cultura que estava ficando de fora. Apresentamos emendas importantes para que pudesse inserir essas frentes da cultura do município, muito especial, na linha do Plano Municipal de Cultura. Garantimos isso por 10 anos de políticas públicas. E recentemente, né, ontem, nós apreciamos e votamos em redação final o chamado Beco da Cultura, um espaço, né, ali próximo à prefeitura, o chamado Beco da Cautes, que onde já tornamos esse espaço já em 3 eventos experimentais e deu certo. Então agora é aprovado, é lei, esse beco vai ter a oportunidade de receber, e assim os artistas terão a oportunidade de ir até ali,
fazer as suas apresentações culturais, seja pela música, seja pela dança, seja por as mais variadas tradições da cultura do município de Pelotas. Nós estaremos dando a oportunidade para que essas pessoas possam fazer as suas manifestações culturais ali nesse espaço. E tornamos ontem também o reconhecimento no dia 3 de fevereiro, anualmente será comemorado o dia do supapo, né? Esse instrumento tão importante dos nossos ancestrais. E antigo, né? Muito antigo, que quase que se perdeu na história. Lá em 1970, Giba Giba, Mestre Batista trouxeram novamente, introduziram novamente nossa cultura muito pelo carnaval, e a gente vai ter uma data para se comemorar anualmente esse instrumento tão importante, que tem esse elo, essa ligação com nossos ancestrais, que chegou muito pelo povo afrodescendente através das charqueadas e suas manifestações. Perfeito. Aproveitando esse gancho que o vereador deixa para a gente, desse envolvimento dele, dessa valorização dele no mandato com a cultura, lá no início, assim, nos nossos primeiros podcasts que a gente conversou aqui, nós falamos em termos de Fena Doce que a gente considerava que este ano realmente era o marco da retomada, né, desses eventos, como o vereador falou agora na sua fala, que a gente teve a pandemia que quebrou muitos ciclos, né, e a Fena Doce também passou por isso. Então, que a gente considera esse ano a volta da feira, em função que o ano passado, né, a feira aconteceu em seguida daquele que a gente deixou de usar máscaras. Sim. Então a gente ainda ficava, muitas pessoas receosas, né, e a questão de ser num ambiente fechado, apesar de um pavilhão grande, é um ambiente fechado. E o vereador que esteve várias vezes na feira e acompanhando esse crescimento, como é que vê esse período pós-pandemia nesse crescimento, tanto de Fena Doce como nos eventos culturais que tu participa? Bom, o pós-pandemia, já digamos assim, porque ontem a gente recebeu a informação que não tinha nenhuma pessoa internada com Covid, né? Coisa boa. Então parece que passamos realmente pela pandemia, né? Graças a Deus, vivenciamos momentos muito difíceis. O ano passado foi a retomada, esse ano é de afirmação. Há 2 dias atrás, os números que saíram aí de mais de aproximadamente quase 220 mil pessoas já tinham passado por aqui nos corredores. Nós vamos chegar aos 300 mil visitantes, comercialização de mais de 1.350.000 unidades de doces comercializados. Então, é a afirmação. A partir de agora, a gente vai vivenciar momentos mais tranquilos, assim, né, distante do Covid, as pessoas mais próximas. Que bom a gente estar vivendo tudo isso, né? E muito triste por tudo que aconteceu. Esse espaço aqui, para mim, tem uma lembrança muito boa, assim, durante a pandemia, porque foi espaço que deu vida para as pessoas. Aqui foi um número maior de imunizados do município. Foram milhares de pessoas que passaram por aqui fazendo a imunização, a vacina. Aqueles que acreditavam no SUS, que acreditavam na ciência. Aqui nós trouxemos uma proposta durante nosso mandato, que era o Drive-Thru Solidário. Nós arrecadamos aqui 15 toneladas de alimentos através do processo. Das pessoas que vinham se imunizar deixavam 1 quilo de alimentos e foi repassado para as pessoas que tanto precisam em nossa periferia. Então fico muito feliz de retornar aqui, não é? Retornar em outro momento da nossa vida pública, um momento mais tranquilo, como eu falei, de afirmação, vendo tantas pessoas que passam no dia a dia aqui, milhares, alunos das escolas que estão passando por aqui, os corredores estão cheios, né? Empresários de outras cidades que apostaram aqui e trouxeram as suas mercadorias, os seus espaços, estão sendo comercializados esse material. E que bom, né, que estamos na 29ª e na 30ª edição com certeza será maior, mais ampla, e o espaço da Câmara aqui também. Esse ano foi um ano, um modal diferente para tudo que aconteceu aqui, dando oportunidade para as entidades poder também trazer aqui seus trabalhos, as suas amostras. O ano que vem, se Deus quiser, nós queremos novamente estar aqui e a Câmara com espaço, dando oportunidade para essas pessoas. Que legal, vereador. É importante essa fala, que realmente foi uma mudança, uma transformação muito grande da pandemia, desse período da pandemia da Fena Doce do ano passado, que a gente viu as dificuldades que ocorreram. Ela não tinha até uma época que estava em dúvida se ela iria acontecer, e aconteceu. E esse ano mesmo a gente vê que foi a superação, o povo chegou, a população veio, estava presente, né? E o Paulinho sempre acompanhando esses momentos, mesmo antes da pandemia, sempre acompanhou a Fena Doce. E eu queria fazer um agradecimento em público aqui agora, ao vivo, também ao vereador Paulinho, que é o homem da cultura, o homem que incentiva, que isso aí não foi feito pela TV Câmara, mas eu acho que hoje é um momento que é importante a gente falar. A banda do Gonzaga, a banda musical do Colégio Gonzaga, agradece
ao projeto de lei de ter transformado em patrimônio cultural e material da cidade de Pelotas. Graças ao senhor, ao seu trabalho, ao seu empenho e ao gostar da música, ao gostar da cultura, a gente chegou onde a gente precisava chegar com o seu auxílio. Lembrando que o colega Gadré, né, fez isso, mas é integrante, né, faz parte da banda. Então... Importante, é verdade. Essa banda que foi tricampeã nacional, né, lá nos anos 70. A gente busca resgatar isso, né, os nossos amigos e parceiros passando por aqui. É importante a gente fazer esse resgate, essa reparação, né, que estamos em 2023. Levou-se um tempo para esse reconhecimento. Hoje a banda, ela faz bem, ela é um bem cultural e material do município de Pelotas, né? E quando a banda passa, a cidade para, né? Eu sou um fã de carteirinha de bandas. Quando eu estive na prefeitura como superintendente do desporto, nós realizamos vários eventos na Avenida Bento Gonçalves, e sempre que passava a banda, é um sucesso. Tanto em Gonzaga, aquele dia, o centro da cidade parou. Eram senhoras, Andréia, que choravam, corriam lágrimas nos olhos. Eu fiquei impressionado, a gente né? Acompanhou. Lembrando, minha família, meu pai, meu filho, meu irmão tocavam na banda. Que legal, coisa linda, né? Então, nosso mandato também busca isso. Fazer essas reparações na história de Pelotas, né? Aquilo que é bom. Fazendo reparações também daquilo que não era tão bom. Vou te dar um exemplo aqui. Tinha uma rua aqui em Pelotas, ali no bairro Cruzeiro, que tinha o nome de um cidadão, né, que foi um escravocrata, que mandava açoitar os negros e tal, e Barão de Cotegipe. Quando ele foi senador da República, lá em 1800 e lá vai, ele fazia isso. E nós trocamos o nome, nós banimos a história de Pelotas. Mas tinha que deixar. Não, mas já teve um tempo suficiente aqui para ser lembrado, não precisa mais ser lembrado. Nós colocamos ali Luciana Leodina de Araújo, uma mulher negra, né, que quando chegou em Pelotas fez uma promessa: se tivesse curado a sua enfermidade, ela ia construir aqui uma creche, um orfanato, que é o São Benedito. Para as meninas, né? Para as meninas que perambulavam pelas ruas de Pelotas. Muitas delas filhas de homens e mulheres escravos, né? Merecida homenagem. Ficavam perambulando pelas ruas de Pelotas. E hoje a gente fez essa troca no nome da rua e continuamos trabalhando sempre focados nesse sentido. O que for para reparar, o que for para ajudar, para consolidar trabalhos, nós somos parceiros e continuaremos até o final desse mandato. Uma curiosidade, vamos lá. Sempre nos primeiros programas a gente faz os questionamentos em termos de feira. Qual o doce preferido, uma história da feira. Isso já passou, estamos a 3 dias do final. Mas eu faço questão de dizer uma afirmação para minha vida. Bem casado, representa a minha história de vida. Não, a pergunta é: quantos doces foram consumidos nesta edição da Fena Doce? Por mim? Por ti. Por mim já uns 20, eu acho. Então nós vamos fazer um bate-bola agora. Paulinho por Paulinho. Olha, é difícil definição, né? Mas se eu for me definir, vamos para a definição minha, tá? Como agente Paulo Coitinho. O Paulo Coitinho, família, né? O Paulo Coitinho dos amigos e o Paulo Coitinho numa afirmação da carreira política, carreira pública, assim, né? Claro que tem algumas diferenças, mas eu sou amigo dos meus amigos, fiel à minha história. Eu acredito muito em tudo que eu construí até aqui, tudo aquilo que eu edifiquei para minha vida. Eu tenho uma coisa comigo: tudo aquilo que eu quero, eu nunca vou pisar em ninguém. Não preciso e não se precisa fazer isso. Eu sou testemunha disso. Através do poder da mente que tu materializa aquilo que tu quer. Eu indico, inclusive, um vídeo no YouTube que diz O Segredo. Quem ver esse vídeo e entender ele representa muito. Eu vou te dar um exemplo, que as pessoas às vezes não acreditam. A minha assessora que está comigo aqui, a Cássia, já presenciou. Se eu sair da Câmara e quiser estacionar o meu carro em certo endereço do centro de Pelotas, eu vou mentalizar. Quando eu chegar nesse local, normalmente alguém dá o pisca, sai e a vaga do meu carro é minha. Esse é poder da mente. Preciso aprender isso. Mas tem que aprender. Tem que exercitar isso. Política é? Política é uma ferramenta importante para mudar a vida das pessoas. Podem ter certeza. Tudo que acontece na vida é um agente político, é um deputado, é um vereador, é alguém que por lei, não é, que por força do mandato, ela pode mudar a vida das pessoas. Pelotas. Pelotas é a terra que eu adotei para viver, para constituir família. Pelotas é uma cidade acolhedora, uma cidade que representa muito, não só para mim, para minha família, mas para todos aqueles que adotaram essa cidade, que são filhos daqui. Laranjal é? Laranjal é a praia mais bela, a mais doce, a mais tudo nas nossas vidas, né?
Tá certo. Bem. Alguma consideração? Time de isso, futebol, né? me pergunto, Não. gremista e chavante. O gremista já se entregou, Gremista viu? tá bom. Isso aí. Não, Gremista tá bom, viu? Tá bom. Vamos lá. Então, acho que é isso. Agradecemos mais uma vez a presença do vereador. Estamos num fim de feira, mas até domingo estaremos aqui, né, Gadre? Com certeza vamos se o conversar vereador, de novo. Se o vereador se fizer presente na feira, será um prazer novamente conversar, né? E é isso. Trazer algumas últimas novidades aí, que eu sei que agora tu tem alguns eventos, alguns compromissos. Vai se ausentar da feira, mas depois... Sim, eu tenho pode... agora o casamento coletivo no Teatro Guarani. Acho que tem um tempinho, um minuto ainda. Sim. Esse casamento coletivo em 2019 foi a última edição antes da pandemia. E eu fui o coordenador. Então eu tenho um carinho muito especial por esse casamento, que é uma parceria com o Fórum, né, do município de Pelotas, com a Secretaria de Assistência Social, onde ele consegue tornar juridicamente constituídos os casais que procuram por esse modal de casamento. A Prefeitura dá a oportunidade, né? O Fórum faz a parte jurídica junto aos cartórios, e assim as famílias vão se constituindo, e assim que a gente vai construindo a nossa vida. E o Paulinho é um grande padrinhão de tudo isso. É verdade, não deixa de ser, né? Até hoje eu encontro as pessoas, meu padrinho na rua, lembra do casamento? Não tem como esquecer, né? Tá certo, então. Obrigado, Paulinho, mais uma vez. Muito obrigado. Pela participação, muito obrigado. Volte sempre, a casa é sua e o podcast está à sua disposição. Muito obrigado e vamos em frente. Estamos encerrando mais uma edição do CâmaraCast aqui direto do estande da Câmara Municipal de Pelotas, na 29ª edição da Fena Doce. Muito obrigado, Andréia, pela participação. Colega, e retornamos a qualquer momento com mais uma edição do nosso podcast.